Ok, olá você, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda você, minha querida amiga aluna. Vamos aqui iniciar agora, aqui no portal Silvio Sandi, o conteúdo de informática para a prova de auditor fiscal de tributos estaduais do estado de Rondônia. Esse edital que trouxe tantas surpresas, esse edital que trouxe tantos assuntos específicos demais em informática. Então eu vou trazer aqui para vocês, a partir dessa primeira aula, os assuntos que nós vamos ter que conhecer, com questões que nós vamos ter que conhecer da Fundação Getúlio Vargas para a sua prova. Em primeiro lugar, nessa nossa primeira aula, nós vamos abordar um assunto que é o assunto de noções de lógica de programação. Esse assunto, como caiu no seu edital, então muito provavelmente ele fará parte de uma questão das 10 que você vai enfrentar. O assunto de lógica de programação em si não é difícil. Tá? Se você já está acostumado a fazer questões de raciocínio lógico, questões que têm a ver com a capacidade sua de analisar um problema, de resolver um problema, então acredito que as questões possíveis, ou a questão possível de lógica de programação que você vai enfrentar não vai ser realmente complicada, não vai ser dor de cabeça para você, eu tenho certeza absoluta. O que acontece é, como esse assunto não é comum em prova, então fica difícil saber o que pode ser perguntado, ok? Então eu trouxe e encontrar questões de lógica de programação para um cargo que não é da área de informática é um desafio. Eu não encontrei questões da FGV de lógica de programação. Então eu resolvi, você vai perceber isso nessa primeira aula, não nas demais, mas nessa primeira aula em específico, eu resolvi criar questões de nível progressivo. Eu desenvolvi as questões, portanto todas as que vocês vão ver aqui, todas as que você vai ver aqui são questões inéditas, tá? Com um conteúdo progressivo para que você entenda o assunto. Então eu resolvi criar questões que vão do mais fácil, para as primeiras definições, como a gente vai ver a partir de agora, até o mais complicado, até o possível que eu acho que pode vir a ser o nível máximo que vocês venham enfrentar. Mas o intuito é você entender, você aprender o que está relacionado com o assunto de lógica de programação, ok? Portanto, vamos começar aqui, sem mais delongas, vamos começar com lógica de programação, ok? Então, deixa eu cortar minha tela aqui, vamos fazer a troca aqui, pequena, nossa tela vai aparecer aqui, e nós vamos com o que eu acho que seria mais interessante. O que é que eu fiz? Eu imaginei, eu desenvolvi um método que consiste em analisar alguns pequenos trechos de programação, alguns pequenos trechos de código, e desses trechos de código a gente tirar as questões, ou tirar a teoria, as questões e a teoria necessárias para a gente estudar, ok? Então, o que eu tenho aqui em cima é um código que tem início e fim, é um código de programação. Então, para a gente começar efetivamente, eu gostaria de lembrar você o que é programar, né? Então, programação consiste em escrever um conjunto de ordens que serão obedecidas por um computador. Então, escrever um programa é escrever um conjunto de ordens que serão um conjunto de ordens, essas ordens serão obedecidas por um computador, ok? Pela CPU, por um processador. E muito provavelmente você não vai ser questionado acerca de uma determinada linguagem de programação. Então não vou te perguntar pela linguagem C, ou pela linguagem Python, ou pela linguagem Pascal, não. Porque aí o que está cobrando lá é noções de lógica de programação. Então muito provavelmente o que será cobrado será uma pseudolinguagem, certo? Pseudolinguagem. Não é uma linguagem de programação que o computador entende. É uma linguagem de programação criada para que nós consigamos desenhar a lógica para criar o programa. Depois que você aprende a lógica, então uma pseudolinguagem não é uma linguagem de programação que vai ser obedecida por um computador. É uma linguagem de programação onde a gente escreve a lógica do programa. E aí depois que a gente constrói a lógica do programa, aprende a lógica do programa, que é o intuito dessas aulas, então a gente vai
e escreve lá o programa numa linguagem Python, C++, Pascal, ASP, .NET, PHP, sei lá, qualquer linguagem que você, Java, que você vier escrever, certo? Se você vier programar realmente. Bom, eu tenho um programa aqui, eu sei que esse programa tem um início e tem um fim. Talvez a linguagem em si que será usada pela prova, se é que eles vão mostrar algum código de programação, mas eu acho que sim, a questão pode vir com um código de programação e perguntar algumas coisas sobre o código. Então, se vier alguma coisa nesse sentido, tem que haver um indicador de início do programa, tem que haver um indicador de final do programa. Esses dois indicadores têm que acontecer, certo? Então, já sei aqui que o programa começa, nós temos uma linha aqui, A, B, 2 pontos inteiro, um A com a setinha 10, um B com a setinha 20, um A com a setinha A mais B e um comando escreva. Nós vamos ler esse programa, mas antes da gente ler eu vou apresentar algumas questões que são importantes para a gente começar, ok? Então, venha comigo aqui, vamos aqui comigo agora, aos pouquinhos, né? A primeira questão fala, os itens A e B são chamados de... Então, se você observar o programa, né, a gente tem aqui dois itens que são importantes para o programa, né, que é o item A e o item B, que são apresentados aqui inicialmente, mas o que eles são? Certo? Imagine o item A e o item B como duas caixinhas vazias. Nesse momento aqui, você diz que essas duas caixinhas existem. Tem uma hora no programa em que você tem que dizer que o programa tem que reservar um espaço na memória para guardar informações. Esse espaço na memória é conhecido como variável. Então, A e B são chamados de variáveis. Tá? A e B são variáveis. O que é uma variável? Uma variável é um espaço na memória, um espaço que tem que existir para guardar informações. E por que chama de variáveis? Porque num determinado momento, por exemplo, eu guardo o número 10. Num outro momento qualquer, eu posso passar a guardar, por exemplo, o número 40. Então, aquele valor 10 que estava ali não é mais 10, agora é 40. Por quê? Porque essa caixa é uma variável. A caixa se chama A. Eu posso utilizar o nome A para fazer no programa, para guardar informações temporariamente. Então, espaços de memória que um programa... Não esquece, vamos lá, o que é programar? Programar é dizer a um computador que ele faça alguma coisa, dando ordens ao computador. Um dos artifícios que ajudam a gente a dar ordens ao computador é o artifício conhecido como variável. E a definição de variável é bem simples, né? A definição de variável é muito simples. Uma variável é um espaço de memória. Uma variável é um espaço de memória, ou seja, elas servem para armazenar informações, tá? E esses espaços de memória, eles têm nome. A gente precisa colocar um nome, que no caso lá a gente deu dois nomes, uma variável A e uma variável B. E por isso podem ser reutilizados. Eu posso me referir a essas variáveis várias vezes. Então, se eu quiser que a variável A receba o valor 80, por exemplo, o valor 80 seja guardado em A, eu tenho que chamar ela pelo nome. Eu tenho que dizer assim, está vendo a variável A? Pega a variável A e coloca 80 dentro dela. Então, é um espaço na memória que vai receber uma informação, certo? Variáveis podem ter qualquer nome, certo? Você pode dar um nome dado importante a uma variável. Normalmente, os nomes de variáveis possuem o primeiro caractere como sendo uma letra, normalmente. Então, por exemplo, dado 1, dado 2, x, 1, 2, 3. Não que algumas linguagens de programação não aceitem números no início da variável, né? Tem linguagem de programação que aceitam números. Só que temos um problema aí, alguns problemas de lógica e de interpretação depois. Mas normalmente toda variável começa com uma letra, o nome da variável, certo? Então, opa, tirei aqui, não era para ter tirado. Vamos lá. Vamos prosseguir aqui, desliga a caneta. Vamos prosseguir aqui com o seguinte. Então, a nossa pergunta é, os itens A e B descritos no nosso código de programação, eles são chamados de variáveis, certo? Posso chamar de constante? Não, uma constante é um valor que nunca muda. Então, por exemplo, 80 é uma constante. Nunca vai mudar 80, certo? 137 nunca vai mudar. A palavra casa, ela vai ser sempre casa. Ela é um valor. Ela vai ser sempre casa. Ela não vai mudar. Agora, a variável A ou a variável, sei lá, parcela 1,
né, a variável parcela 1, elas representam espaços na memória. E esses espaços da memória podem receber os dados variavelmente, certo? Então, A é esse espaço, parcela 1 é esse espaço aqui, que pode receber ora o número 137, ora o número 85, ora o número 13, não importa. Ela pode receber vários números, ok? Então, A e B são chamados de variáveis, um artifício de programação para guardar dados temporariamente. Vamos lá para a próxima pergunta. A próxima pergunta ela diz o seguinte. Segunda questão. A linha A, B, dois pontos inteiro, é conhecida por... Então, essa primeira linha no nosso programa, essa primeira linha, depois do início do programa, tem uma primeira linha aqui, A, B inteiro. O que é que ela significa? É quando a gente apresenta a variável, apresenta as variáveis que o programa vai usar. Nós chamamos o nome de declarar a variável, certo? Então, o que é declarar a variável? Declarar a variável é apresentá-la ao programa. No caso, essa linha está dizendo aqui que o meu programa ele vai ter duas variáveis. Uma variável A, que é uma caixinha, e uma variável B, que é outra caixinha na memória. Pronto. Uma vez que eu digo isso, uma vez que eu apresento isso ao meu programa, eu estou dizendo, bicho, a partir de agora, fique ciente que você vai ter um espaço de memória chamado A e um espaço de memória chamado B. E a informação inteiro que aparece aqui, ela indica o tipo do dado que aquela variável pode receber. No caso aí eu estou apresentando duas variáveis. Eu poderia apresentar várias variáveis, A, vírgula B, vírgula C, vírgula D, vírgula E. Eu poderia apresentar várias variáveis só separando elas por vírgula, certo? Mas aqui eu estou dizendo, o que nessa linha está escrito aqui, a declaração da variável, a declaração das duas variáveis, significa este programa precisa guardar duas áreas da memória, reservar duas áreas de memória. Uma área se chamará A e a outra área se chamará B. E ambas só podem receber valores inteiros. Então, essa forma de escrever aqui inteiro significa a caixinha da variável A só recebe números inteiros. A caixinha da variável B só recebe números inteiros. Declarar a variável é dizer que a variável vai existir e dizer também, normalmente, qual é o tipo de dado que aquela variável recebe. Uma variável, ela normalmente recebe um tipo específico. Tem variável que recebe número inteiro, tem variável que recebe número não inteiro, tem variável que recebe texto, tem variável que recebe valor sim e não, valor booleano, valor binário, como a gente chama. Certo? Então, essa primeira linha ela é chamada de declaração da variável. Certo? Portanto, na nossa segunda questão, a linha A, B inteiro é conhecida por declarar as variáveis A e B como valores inteiros. Ok? Não significa preencher as variáveis A e B. As variáveis A e B não estão sendo preenchidas com nada. Elas estão sendo apresentadas ao programa. A letra B diz definir que as variáveis A e B ocupam 100% da área de memória disponível. Tem nada a ver, isso é viagem. É só para pegar você com a palavra inteiro aqui. A letra D diz declarar A e B como valores textuais. Não seria esse o nome. Inteiro é para declarar como variáveis inteiras. E excluir os conteúdos existentes nas variáveis A e B, isso é inversão também, isso é invenção aqui. Ok? Portanto, letra C, declaração de variável. O que nós temos aqui no nosso próximo slide? Vamos falar sobre declarar variável. Declarar uma variável é informar ao programa que ele deverá ter aquela variável, ou seja, que aquela variável deve existir com aquele nome, para que eu possa chamar o nome sempre que precisar, para receber aquele tipo de dado. Então, declarar uma variável é dizer, esta variável passa a existir a partir de agora, esta variável recebe este tipo de dado. Pronto. Note bem, quando eu declaro uma variável, nesse caso, eu não atribuí um valor à variável, eu apenas disse que ela existiria. Eu disse que a caixinha existiria, eu não disse o quanto estaria dentro dela. Quais são alguns tipos de dados comuns? Inteiro, que pode ser também apresentado no exemplo da sua prova, não sei, como integer, certo? Real, que também pode ser apresentado como float, significa valores não inteiros.
Então, se uma variável apresenta o tipo real, é porque ela pode receber números inteiros, como 1, 2, 3 ou 4, ou números quebrados, como 4,8, 3,73, 2,815, números quebrados ou inteiros. Então, o tipo inteiro, que também pode ser apresentado na sua prova dessa forma, só recebe números inteiros. Quando uma variável é classificada como tipo real ou float, significa que ela pode receber qualquer tipo de número, inteiro ou não. Se uma variável ela é do tipo caractere, que pode ser escrito como char, ou como string, ou como text, é porque ela recebe texto. Ela recebe texto, certo? E uma variável ela também pode ser do tipo binário, do tipo boolean. O que é o tipo boolean? Só recebe 0 e 1. Ela não recebe outro valor. Então, boolean ou booleano, como a gente costuma chamar, é para questões do tipo sim e não. Por exemplo, se uma coisa estiver apta ou inapta. Tal candidato do concurso é apto. Se tiver zerado, é porque aquilo está 0. Se tiver marcado aqui, ele é apto. Então é porque está 1. Então a variável apto na memória poderia ser do tipo booleano. Certo? Você que diz, na hora que construir o programa, você constrói as variáveis e diz que tipo de dados aquelas variáveis vão poder armazenar de acordo com a necessidade. Certo? Ah, meu Deus, tirei de novo, não era para tirar não. A caneta está aqui. Então vamos lá, portanto, a nossa resposta 2 já foi dada, né? A questão número 2 tem letra C como resultado. Questão de número 3. A linha A, setinha 10, serve para... Olha a coisa interessante. A gente sabe que a variável A ela é uma caixa. Uma caixa que pode receber valores inteiros, porque de acordo com o meu programa, ela é do tipo inteiro. Ok? Quando você escreve uma linha como essa aqui, em que você bota o nome da variável, uma seta e um valor qualquer aqui, é porque você está atribuindo este valor a essa variável. O verbo é esse, atribuir. Atribuir o valor à variável. Que na forma mais engraçada que eu vou escrever aqui é fazer isso. É colocar aquele valor dentro daquela variável. Então, se eu escrevo a seta 10, é porque significa que eu estou colocando o 10 dentro da variável A. Ou seja, o meu programa vai ficar assim. Naquele momento, depois desse comando, o computador vai guardar o número 10 dentro de uma variável, dentro da área de memória chamada A. Certo? Então, a resposta é atribuir o valor 10 à variável A. É isso que esse comando faz. Certo? Ele não faz teste, ele não faz nada. Outra forma de escrever seria assim, ó. Seria A igual a 8, por exemplo, ou A, dois pontos, igual a 8. Isso depende de linguagem de programação para linguagem de programação. Normalmente, na pseudolinguagem, o pessoal costuma usar essa expressão aqui. A recebendo o valor 8. Tá? É a forma mais comum que o pessoal de TI gosta de escrever. Mas se no caso a FGV, na sua prova, escrever algo do tipo A igual a 8, certo? Ali A igual a 8, então significa que ele não está usando essa forma de escrever aqui, não. Ele está usando essa. O resultado é o mesmo. Você está atribuindo 8 à variável A. Certo? Então, essa é o que está na nossa terceira linha, resposta letra C. Se a gente chegar a ver essas formas de escrita aqui, né? A setinha 10, cadê? A setinha 10, ou A igual a 10, ou A dois pontos igual a 10, depende da linguagem de programação. Só que a forma mais comum é essa aqui. Certo? Significa A recebe 10. Certo? Qualquer uma dessas formas de escrever significa a mesma coisa. A variável A agora está recebendo o valor 10. Ok? Nós chamamos isso, como eu já disse, de atribuir o valor a uma variável. Próxima pergunta diz assim: ao término da execução do programa, os valores das variáveis A e B. Ao término da execução do programa, os valores das variáveis A e B. Então a gente, para fazer isso, vai ter que analisar o programa inteiro. Certo? Então vamos analisar o programa inteiro, linha a linha. Venha comigo aqui agora. Certo? Então o programa vai iniciar aqui. Só um detalhe. Quando você escreve um programa, você escreve, digita o código todo, certo? Digita o código todo e aí você manda rodar o programa. A gente usa o verbo rodar o programa
ou executar o programa. O que é rodar ou executar? Rodar ou executar é fazer o programa rodar, fazer o programa realizar os comandos. É você escrever. Programar é escrever um conjunto de ordens. Rodar é mandar ele fazer as ordens. Certo? Então, programar é dizer o que ele tem que fazer. Executar é fazer ele fazer. Tá? Portanto, depois que você escreve o código inteiro, você manda rodar o programa e o programa vai ser obedecido. Então vamos imaginar aqui, vamos simular o programa sendo rodado. Ele começa aqui, a CPU entende que isso é o início do programa, aí a CPU desce para o próximo comando. A CPU ela vai executar linha a linha, comando a comando. Né? No primeiro comando, a gente tem que duas variáveis foram criadas para receber valores inteiros. Então, a partir deste momento, haverá um espaço na memória chamado A e haverá um espaço na memória chamado B. Pronto. Essa é a primeira linha a ser obedecida. A segunda linha, ela diz isso. Ela diz que A recebe o valor 10. Então, depois dessa linha, A vai ter o valor 10. Certo? A próxima linha diz que B recebe o valor 20. Então, beleza. B recebe o valor 20. Ok? Depois, a próxima linha, ela diz o seguinte. Ela diz que a variável A vai receber a soma do que tem em A com o que tem em B. Perceba isso, por favor. Sempre que um comando fizer isso, A recebe A mais B, ou A recebe qualquer coisa, você tem que analisar isso como sendo o presente, ou seja, o status atual, e isso como sendo o futuro. Como ela vai ficar depois. Então, porque fica meio confuso. A recebe A, fica meio confuso. Então, isso aqui é o presente. A mais B. Quanto é que tem em A e quanto é que tem em B? Aí a CPU vai pegar, vai somar A com B. Isso aqui vai dar 30. Certo? Depois que o cálculo for feito, pegue esse 30 e o atribua à variável A. Ou seja, substitua o que tem em A por esse 30. Coloque 30 na variável A. Então, A é uma variável e hoje ela está com 10, mas depois deste comando aqui, a minha memória fica assim. A passa a ter 30 e B continua tendo 20 porque ninguém pediu para mudar B. Certo? Então, as variáveis ficam assim. Perceba que a mudança deste momento aqui para este momento aqui é justamente o que aconteceu nesta linha. Esta linha ela mandou somar A e B e depois que conseguir o resultado dessa soma, jogar isso na variável A. Pronto. Quando você joga na variável A alguma coisa, você substitui o valor da variável A. A variável simplesmente muda de valor. Então, se num programa eu fizesse assim, A igual A recebe 10, depois A recebe 20, depois A recebe 3, o que vai acontecer num programa como esse? Num programa como esse, a variável A tinha 10. Aí depois desse comando, a variável A passou a ter 20. Aí depois desse comando, a variável A passou a ter 3. E quando a variável troca de valor, ela desconsidera o valor anterior. Ela realmente substitui o valor. Ok? Então este programa ainda não terminou. Ainda tem uma outra linha nesse programa, né? Então se você vier aqui, escreva A vezes B. Sempre que você encontrar um comando do tipo escreva, ou como a gente vai ver daqui a pouco, do tipo print, isso significa mostre na tela. É um chamado comando de saída. O que é um comando de saída? O comando de saída significa um comando que faz a informação sair para o usuário. E a forma mais comum de sair para o usuário é pela tela. Então, ao término desse programa, ele vai escrever na tela a multiplicação de A vezes B. Mas isso não importa agora, porque a pergunta é, ao término do programa, não existe mais nenhum comando aqui, não existe mais nenhum comando que mande mudar o valor da variável. Os únicos comandos que mudam o valor da variável são esse e esse. Então, ao término do programa, as variáveis vão ter esse valor aqui. As variáveis vão ter esse valor aqui. A terá 30 e B terá 20. Ok?
E aí a nossa pergunta, vamos limpar a tela, a nossa pergunta ela é o seguinte: ao término da execução... Eita, eu não fiz a pergunta para vocês, eu vou fazer agora. Vou fazer agora. Ao término eu fiz a pergunta e não fiz o enunciado. Então o que acontece? Vocês já vão pegar a questão com o resultado certo. Eu vou fazer aqui, né? Então aqui os variáveis A e B vão ter, respectivamente, 10 e 20, letra B, 20 e 20, letra C, 20 e 30, letra D, 20 e 10, letra E, 30 e 20. E eu vou botar aqui, os valores das variáveis A e B serão respectivamente. Eita, ó, criei aqui a questão agora na hora. O enunciado estava certo, incompleto, mas as alternativas não. Então os valores que a gente vai ter nas variáveis A e B são respectivamente 30 e 20 depois do término da execução do programa, certo? E aqui a última questão, né? A última questão que diz o seguinte: a linha escreva A vezes B. O que é que significa a linha escreva? O comando escreva significa imprima na tela. O verbo fica estranho, né? Imprima na tela. Mas o pessoal de informática gosta de usar essa expressão, imprima na tela, ou seja, apresente na tela para o usuário, certo? E no caso aqui, A vezes B, ou seja, o valor da variável A vezes o valor da variável B. Isso significa 20 vezes 30, 600. Portanto, imprime na tela, a linha escreva A vezes B, imprime na tela tal. Agora, e se eu quisesse escrever exatamente a expressão A asterisco B? Então eu deveria fazer assim, ó. Escreva... Aí olha só, aspas, tá? Aí dentro de aspas você bota A asterisco B, fecha aspas, pronto. Isso significa que essa expressão, por causa das aspas, ela tem que ser considerada um texto. A asterisco B tem que ser considerada um texto por causa das aspas. Como aqui não tem aspas, então A asterisco B significa o que o programa precisa entender como A asterisco B, o valor da variável A vezes o valor da variável B, certo? Portanto, o resultado vai imprimir na tela o valor 600, ok? Bom, poxa, eu estou cortando minha imagem aqui porque eu estou confundindo com desligar a caneta, ok? Aí, deixa eu lembrar só mais uma coisa aqui antes da gente prosseguir. Isso aí é um comando de saída, certo? É uma ordem de saída, ou seja, indica que aquele valor tem que aparecer para o usuário. Então, com um comando de saída, ele indica que o valor precisa aparecer para o usuário. E isso acontece normalmente na tela, no monitor. Pode ser escrito dessa forma na sua prova, escreva A. Pode ser escrito dessa forma, com parênteses. Pode ser escrito com o comando print, que algumas linguagens de programação usam. Por que eu estou dando essas variações para vocês? Por quê? Porque eu não sei com que linguajar ou com que pseudo-linguagem de programação eles vão fazer isso na sua prova. Eu não sei. Aí eu estou dando todas as possibilidades. O que importa é que uma linguagem de programação ela tem que ter um comando de saída. Um comando que diga ao programa que ele tem que printar, que ele tem que imprimir na tela, mostrar na tela alguma coisa. Se você quer mostrar na tela algum texto, tem que colocar entre aspas o texto. Você pode mostrar duas informações na tela. Por exemplo, eu quero que você escreva o resultado foi e logo em seguida a variável A. Eu poderia fazer algo assim. Se fizesse isso, funcionaria. Apareceria um texto, o resultado foi e o valor da variável A. Certo? Então, isso pode aparecer na sua prova e você sabe que o nome disso é comando de saída. Um comando que faz com que a informação saia para o usuário. Certo? Com isso a gente chega... Deixa eu ver se a gente conseguiu... Essa foi a questão número 5. Nós conseguimos resolver as 5 questões que eu havia proposto. No nosso próximo bloco, a gente vai ver as próximas questões, já com um novo códigozinho e talvez até um pouco mais para vocês. Um abraço e até nosso próximo bloco já já.